Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com Edmir Santos Nascimento. Ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e também é o coordenador da Comissão Eleitoral. Edmir, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Em quantos conselheiros eu posso votar no dia 4 de outubro? O cidadão pode votar até em 3 conselheiros tutelares. Então, a gente recomenda que ele procure saber quem é o conselheiro. Aliás, quando o Estatuto da Criança e Adolescente foi pensado, como você colocou, na época lá do 1989, 88, o próprio Eduardo Gomes da Costa, um educador, que foi uma das pessoas que ajudou a elaborar o Estatuto da Criança e Adolescente, ele falava para isso. Quando se pensou lá, o legislador, na época, era exatamente esse líder comunitário, o conselheiro tutelar. É uma pessoa que a gente podia bater na porta e ir lá defender os direitos da criança e adolescente. Por isso que é importante você saber quem é essa pessoa que você está votando. Não ir para a fila com um candidato, de repente alguém passar, você só tem um, vote no meu aqui também, que eu tenho mais um para você votar. Se você não conhecer, não faça isso. Você pode estar elegendo alguém que não tenha um compromisso com os direitos da criança e adolescente. Agora, é importante que desse processo, dessa eleição no dia 4 de outubro, é como se fosse um processo para você escolher um candidato a vereador, a prefeito, a presidente, ou seja, você tem que conhecer, saber quem saber um pouco da vida, da atividade profissional, para que essa pessoa mereça o seu voto, né? O Edmir, até numa reunião condominial, eu quero saber quem vai ser o síndico do meu prédio, que dirá de um conselheiro tutelar, que dirá de um representante na Câmara, ou da Prefeitura, ou do governo, né? Sem dúvida, ele é um agente político também, né? O conselheiro tutelar é um agente político. E ele tem uma função relevante. Então, se você eleger mal, você vai ter um conselheiro, muitas vezes, ele é ineficiente lá, que ele vai estar lá naquele lugar, mas não vai atender as necessidades da criança e adolescente como deveria. E vai contribuir muito pouco para a política da cidade. Então, é importante se conhecer antes da pessoa de votar, porque o voto, sem conhecer, você está dando uma carta em branco para ele. E você falou tudo, Edmir. Edmir, um outro aspecto que eu me lembro muito bem, o conselheiro tutelar, ele teve aí uma notoriedade, quando houve aquele caso lá do casal Nardoni, que até então era suspeito de ter arremessado a filha do 6º andar, e lógico, a menina, a vítima, tinha outros irmãos e os conselheiros tutelares foram até lá para salvaguardar a vida dos irmãos. Foi aí que acredito que o nome conselheiro tutelar teve uma repercussão nacional. Você acha que ainda falta informação, conhecimento da população da importância do conselho tutelar? Sem dúvida, acho que isso é importante estar difundindo a importância do órgão. Um órgão, como eu falei, super importante para esse sistema de garantia de direitos. E muitas vezes a gente acaba lembrando do Conselho Tutelar em hora também que não é muito boa, nessas horas que acontece tragédias, que acontece alguma violação de direito. Então, e muitas vezes as pessoas também confundem que o conselheiro atribui a ele toda a responsabilidade das coisas ruins que acontecem com esse adolescente. A gente até brinca que parece que estão colocando o conselheiro tutelar como ageni, né? Todo mundo começa a jogar pedra em alguém, no conselheiro tutelar. Mas não, às vezes a política pública também não funciona. Tem muita deficiência ainda na política pública. Então a gente tem lá os conselheiros tutelares que tem um sistema, eles trabalham informatizado, que é o CIPIA, Sistema para a Infância e Adolescência, e eles têm lá um registro das demandas, todo o registro da violação de direitos lá, e aquilo gera no final de cada semestre um relatório que serve para poder alimentar o CMDCA, para poder fazer a sua gestão com relação às políticas públicas. E a maior demanda que a gente tem dos conselhos tutelares em atendimento é com relação à própria família, convivência familiar e comunitária. Então, tem muitas violações de direitos da criança e adolescente no seu seio familiar. Esse caso da criança que você comentou, ela sofria já um tipo de violação dos seus direitos. É muito comum ter essa questão da alienação parental hoje, os pais estão se separando, verdade, a criança fica num cabo de guerra. Quer dizer, então é importante o conselheiro também atender, estar antenado e tem que também contar com um bom atendimento da política pública, senão o atendimento não se completa. Edmir, tem algumas perguntas, mas tem 2 aspectos importantes que eu quero até ouvi-lo, para que a gente possa dar uma resposta ao telespectador. Nós temos observado, principalmente aqui em Santos, pelo menos é onde eu passo a maior parte do dia, né? Na cidade de Santos. Eu vejo muitos pedintes, muitas crianças pedindo esmola. Eu vou respeitar o nome da cidade,
mas eu parei no semáforo, na Galeão Carvalhal, com a Washington Luiz, e aí veio, tio, me arruma uma moeda. Eu falei assim, moeda para quê? Eu quero comer alguma coisa. Eu falei assim, eu não tenho moeda. De onde que você é? É de uma cidade vizinha, ele falou. Ele falou assim, você vem sempre assim? Ah, todo dia eu venho para cá para pedir moeda. Tinha ele mais 2. Esse é um fato. Um outro fato que esse me derrubou literalmente. Até porque, pela condição, estava chovendo. Azevedo Sodré com Washington Luiz. Tem um rapaz que ele se arrasta no chão, porque ele tem problemas físicos, e ele se arrastando no chão, chegando próximo dos carros e pedindo moeda. Eu não sei, não deu para identificar, mas acredito que ele seja menor de idade. Nesses 2 casos que eu relatei, aonde que o conselho tutelar ou o conselheiro pode ajudar? Na verdade, o conselheiro é muitas vezes acionado nesses casos, ele acaba requisitando, solicitando. Existe uma equipe que chama equipe de rua, um grupo de técnicos que faz um atendimento na abordagem dessas crianças e adolescentes, que é um trabalho difícil, não é fácil, Sim. porque na entrada da cidade eles chegam a ganhar R$100 por dia, né? Não é fácil tirar eles da rua e eles vão ali perpetuando ali, muitas vezes fora da escola, e aí o perigo é que ele vai atingir uma maioridade, aí ninguém mais vai dar dinheiro para ele. Então a gente tem que tentar o quanto antes tirar ele dessa situação de trabalho de malabares, de pedinte na rua. E realmente, grande parte dessas crianças e adolescentes que estão no nosso semáforo, boa parte não são de Santos. E aí fica difícil, porque você depende do trabalho no município vizinho. Se lá não houver um trabalho que atenda essa criança e a sua família, ele vai sempre acontecer esse tipo de coisa. Ele está vindo para a cidade, aqui, lá na cidade dele, ele consegue não ser abordado, então ele vem para cá e é abordado pelos nossos técnicos. E aí fica aquele jogo de então, empurra, né? Precisa de uma ação mais metropolitana, né? Onde eu ainda falava isso, precisa de uma ação metropolitana. A secretária tem tentado essa articulação metropolitana. Secretária Rosana Russo. E é necessário que os municípios também invistam. Agora, por exemplo, você vê, em São Vicente tem uma série de problemas na cidade vizinha com recursos lá hoje. E boa parte dessas crianças que vêm para cá, já diagnosticados, são de lá. Você falou a cidade, São Vicente. São Vicente. Correto. Vem de lá. Então, assim, precisa desenvolver, a GEM precisa se envolver com isso, o governo do Estado, o próprio CONDEC, o Conselho Estadual, quer dizer, voltar com recursos para aquela cidade, para essas áreas mais carentes, mais com dificuldades, para poder evitar que a criança fique nessa situação de risco. Você está certíssimo, Edmir. Edmir, tem perguntas pelo 3041-6777? Deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou do telespectador para a gente poder, para você responder aqui no Hora Geral. Cadê a pergunta aqui? Não tem aqui a pergunta no plasma? Ah, está aqui, ó. Como é a estrutura de trabalho do Conselho Tutelar? É o Antônio Lima do Boqueirão. Como que é essa estrutura? É uma estrutura boa, né? Como eu falei, ele tem um programa de computador, ele recebe essas famílias, ele acolhe essas famílias quando chegam no Conselho Tutelar e ele faz o encaminhamento necessário, ele requisita. Muitas vezes o problema que eu falei, quando eu falei entende que o Conselho Tutelar às vezes é a agenia, é o que está falhando no sistema, mas não é ele que falha muitas vezes no sistema. Ele provoca, ele requisita o serviço e lá o atendimento é que não é dado. Então a estrutura dele é excelente, é ótima, né? O Conselho Tutelar de Santos não pode reclamar da sua estrutura. Ele sempre está tendo atendimento do governo mesmo municipal, em todas as gestões de governo municipal sempre houve um atendimento à questão da estrutura do Conselho Tutelar. Agora, o problema do Conselho Tutelar mais se refere ao atendimento mesmo. Sim. Ele consegue fazer o atendimento, ele faz a requisição e muitas vezes o serviço não é atendido de acordo. Falta talvez até um pouco de tecnologia, trabalhos novos estão surgindo, essa dinâmica nova, trabalho de rua, trabalho de menino que está no narcotráfico. Tem muitas situações complicadas no trabalho de exploração, no trabalho infantil e da exploração sexual também, que é um pouco mais velada, é um pouco mais... Há um pacto do silêncio que a gente não vê muito na mídia e na rua, porque tem algumas coisas por trás que acabam protegendo essa exploração. Então, o trabalho deles é eficaz, só que no atendimento, mas precisa dessa retaguarda da política do município para poder atender. É o caso da escola, da infrequência, da evasão escolar e assim por diante. Tem mais perguntas aqui no 3041-6777. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O conselheiro que é eleito por um bairro tem a obrigação de fazer reuniões com os moradores deste bairro? Quantas vezes ele pode ser reeleito?
o Uriel Vilas Boas, do Campo Grande? Boa pergunta, Uriel. Realmente, ele deveria se reunir com a comunidade periodicamente para poder, tipo uma audiência pública mesmo, para poder saber das demandas do bairro, saber as questões de difuso e coletivo. Ele atende o pontual, mas precisa saber os difuso e coletivo também. E ajudar na prevenção. Então, de repente, ele se reunindo com o bairro, junto com os CONSEG, Conselho de Segurança. Quer dizer, o Conselho Tutelar tem que estar envolvido com toda a cidade, todos os organismos da cidade, Sociedade de Melhoramento de Bairro, enfim, para poder estar se inteirando, as comunidades religiosas, para poder conhecer das demandas e ajudar a intervir no sentido de suprir aquelas demandas que estão violando os direitos de criança e adolescente. Edmir, estamos quase chegando no final do Hora Geral. Existe um telefone que a população pode participar fazendo uma denúncia ou pedindo uma ajuda do Conselho Tutelar ou dos conselheiros? Existe um telefone que esteja à disposição da população? Eu até passei para a produção, mas eu, de cabeça eu não guardo o telefone, mas é o telefone da Casa dos Conselhos. Eu tenho ali, ó. É o 3219-4864. Isso, esse é um telefone do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Na verdade, quando se trata de Conselho Tutelar de violação de direito, aí você tem que procurar no DO, sai todo dia, tem no site da Prefeitura, qual o telefone dos respectivos conselheiros tutelares, da Zona Noroeste, da Zona Centro e da Zona Leste. Ou também tem o telefone celular deles. 3219-4868. Esse é o telefone da Casa dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente. 3219-4868. CMDCA, perfeito. E dos conselheiros é público? Os conselheiros também é público, tem no DO, sai todo dia no DO, tem ótimo. No site da Prefeitura, dos 3 conselhos tutelares. Então, da Zona Leste, Noroeste e Centro, qualquer necessidade que o município tenha de atendimento do Conselho Tutelar, ele deve procurar no DO, no site da Prefeitura, que lá tem um telefone do respectivo conselho que ele precisa. Rapidamente, Edmir, nós vimos na imprensa no dia de ontem a respeito do fechamento da escola do César, lá na Zona Noroeste, inclusive um movimento que eu achei muito interessante, com a participação dos alunos não querendo o fechamento da escola. E se isso acontecer, espero que não aconteça, é uma evasão escolar. Sem dúvida. Né? O Conselho Tutelar da Zona Noroeste já está atento com relação a isso? Então, eu espero que esteja, porque eu também vi essa reportagem, vi também, inclusive, o pessoal na Câmara lá, exatamente, mobilização, na segunda-feira. Estiveram lá fazendo uma mobilização. Então, esse é um atendimento coletivo que o Conselho também tem que ajudar a intervir. E algumas vezes já houve algumas intervenções com relação a algumas escolas do Estado na Zona Oeste, na Zona Central também. Então, do Barnabé, quando mudou os alunos, e agora também do SESI, eles querem acabar com o ensino médio e passar para uma escola só, porque estão alegando uma questão de demanda, tudo. Eu percebi na Assembleia, que eu estava assistindo pela televisão, na Assembleia da Câmara Municipal, que os vereadores quase todos unânimes ali se mobilizaram para poder ajudar essa escola, mas acho que o Conselho Tutelar, não, tenho certeza, tem que também estar junto para poder pressionar, né, embora seja privado, o SESI é privado, não é público, porque o SESI é tido como uma escola privada, você não tem o poder da requisição para o SESI. Você tem para as escolas estaduais, mas para o SESI você não tem porque é uma escola considerada privada porque é do SESI. Mas mesmo assim, acho que é uma questão de solidariedade, força na mobilização, estar junto com as mães, os alunos, para poder reivindicar. Você está corretíssimo. E se tem a união, por exemplo, do conselheiro com os vereadores, junto com o executivo, é mais fácil da gente demonstrar força. Às vezes eu sou até repetitivo, Edmir, mas só através com essa união de forças é que a gente consegue ter respeito, entendeu? Isso é fundamental. E lógico, não podemos esquecer a participação da sociedade. Sem dúvida. Edmir, estamos chegando no final da Hora Geral, mas vou deixar 30 segundos para você fazer um convite à população, que ela participe no dia 4 de outubro, por isso que eu fiz questão de trazer o Edmir antes, para que você participe dessa eleição da escolha do conselheiro tutelar. Por favor, 30 segundos. Então, um convite que a gente faz aos munícipes de Santos e das cidades também, circunvizinha, para que vão no dia 4 de outubro votar, e votar com consciência. Procure saber quem é o conselheiro que tem uma representatividade, que tem um trabalho, de fato, com criança e adolescente, e nesse dia, vá lá, dia 4 de outubro, convide a sua família para votar. E procure saber o local de votação seu, né, porque não vai ser o mesmo local de sempre, e vá e vote com consciência. Muito obrigado. Nós conversamos com Edmir Santos Nascimento, ele é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também coordenador da Comissão Eleitoral. Mande um abraço para o secretário Mota,
que é O presidente do CMDCA. É o presidente do CMDCA, que é uma figura que eu tenho um respeito muito grande. E obrigado, Edmir, pela sua participação. O Hora Geral estará sempre à sua disposição. Obrigado, Continue um Douglas. pouco mais com a gente. Parabéns aos aniversariantes de hoje. Sabe quem está completando hoje mais um ano de vida? A Mônica Correia. Olha a Mônica aí, hoje completando mais um ano de vida. Daniela Lopes também, a Daniela completando mais um ano de vida. A Edna Ferreira, olha a Edna aí, hoje toda feliz, né? Também o Pedro Scott, a Nayara Berti, o Edmilson Cardoso, a Valéria Maria, o César Henrique, a Jussara Cardoso, o Alan Gavioli, que é o filho da minha grande amiga Márcia Gavioli. O Alan hoje completando mais um ano de vida. O Heraldo Oliveira Passos, a Cátia Regina Freitas, a Kênia Cristina, a Lucinda Santos. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde e um abraço assim muito forte para você, bem apertado. Amanhã de volta às 7 da manhã em mais uma edição do Hora Geral. Tchau!